Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Beabá do Tarô. Nelson, tudo jóia? Tudo bem, Elise? E você? Olá a todos, bem-vindos aqui mais uma vez, mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar das aspirações de um tarólogo. Quando nós estávamos preparando aqui esse vídeo, vamos falar de 3 aspirações de um tarólogo, e elas estão muito conectadas e parece um caminho, né? Ficou muito interessante. Então, é uma pequena jornada, mas que faz todo sentido, né? Então, a primeira aspiração ali de um tarólogo, né? Ele aspira trabalhar com algo místico. E aí, como é que é isso? O que você tem que falar disso, Nelson? Aspira a trabalhar com algo místico. Ele fica ali, né? Eu gostaria tanto, queria trabalhar com algo místico que envolvesse ali uma espiritualidade. Como é que é essa história? É o primeiro passo, né? É o momento que se aproxima de algo além. Então, pode ser místico, pode ser até um pouco menos holístico ou menos espiritual, mas algo além, algo sobre si mesmo, algo sobre o seu interno, né? Algo sobre uma dimensão mais invisível. Então, às vezes, a gente está falando mesmo da primeira aspiração, o primeiro contato, né? Então, a gente tem nossa vida com os nossos elementos aí do dia a dia, trabalho, família, amigos e eventos sociais, né? Assim por diante. E aí, de repente, chega um dia que dá um clique e fala assim, mas tem alguma coisa lá dentro, né? Esse lá dentro pode ser algo mais emocional, algo mais psicológico, algo mais místico, né? Então, essa primeira aspiração que o tarô gera tem alguma coisa ali, eu quero ver o que é. Né? Sim, é muito sutil, né? É algo sutil, um chamado para olhar ali para algo que está ali com uma sutileza girando ali na energia, né? Da pessoa. Tá? Sim, e aí é o primeiro chamado que, de repente, a pessoa começa a entrar em contato e começa a encontrar um certo maravilhamento, né? Como fala assim, nossa, mas eu vi uma carta, mas aí quando eu cheguei mais perto eu vi que tem 22, depois tem mais 56, eu vi que é um negócio gigante. Isso é um chamado muito forte. Isso. E o primeiro? Sim, é o primeiro, né? É muito interessante, porque não dá para pular para os outros se não brota daqui. Né? Não tem como. Depois, a segunda aspiração, né, que as pessoas trazem, né? Então, mas eu já tive, né, essa coisa de trabalhar com algo místico, porém, será que eu consigo migrar, né? Eu quero migrar, então, do que eu faço hoje no meu campo profissional e ter um sustento, né? A partir desse meu trabalho com o tarot. Então, nós ficamos batendo um papo aqui sobre isso, como se fosse um encontro, né? De águas, né? Porque vem, então, esse lado invisível, né? Do tarô, essa coisa mágica, essa conexão, né? E quer migrar, quer trazer isso para o lado de trabalho, de sustento, da matéria. Né? E como lidar com isso da melhor maneira, né? Quando você começa a aspirar isso como seu sustento mesmo, esse trabalho com o tarô. Sim, esse encontro de águas que você citou, né, que ele citou, é bem importante nesse segundo momento, nessa segunda aspiração, porque antes a pessoa tem a vida material dela, com todos os seus ingredientes, e uma outra frente surgindo, né, que é a frente mais sutil, mais invisível que o tarot traz para a gente. Quando a gente fala de encontro das águas, esse encontro já acontece normalmente. Então, o nosso corpo é habitado por algo mais sutil, né? Tudo já está integrado, mas na nossa conscientização, porque essas aspirações, na realidade, elas são momentos de transição de consciência. A gente está começando a se conscientizar de coisas. Então, quando teve a aspiração
a tocar no tarô, a se aproximar de algo mais sutil, mais holístico, mais invisível, não é que o invisível, o sutil e o holístico surgiu naquele momento. Aquilo já existia, mas na realidade a nossa consciência está chegando ali. Então, nesse segundo momento de aspiração que a gente está comentando agora, que é do encontro das duas frentes, né? Quando começa a surgir a intenção de unir o dia a dia material, físico, né? Falando da palavra sustento aí, com toda essa contraparte invisível, é um momento de harmonia desses dois mundos, como já acontece no nosso corpo. O nosso corpo é uma harmonia entre a nossa alma, a nossa contraparte invisível, e a nossa contraparte manifesta, que é nosso corpo. Essa harmonia já existe, mas a gente está se conscientizando dela no reflexo aspiracional aí em relação ao tarô e trabalhar com o tarô. E é um momento delicado apenas de as partes separadas não se fundirem de uma tal forma que uma interfira negativamente na outra, né? Então, é harmonizar essas partes e, em particular, tomando cuidado de a parte material, a parte de sustento do tarô como trabalho, não sufocar a parte holística, mística, invisível, sutil que o tarô traz, né? Que aí seria perder o suprassumo, né? Perder a essência do tarô. Exato, isso já... E é muito interessante, né? Porque se a gente olhar para isso que o Nelson falou agora, já perde aquela primeira aspiração lá atrás, né? Quando você fala, nossa, um chamado, né? Um encontro onde você quer trabalhar com algo mais sutil, mais místico. Esse é o primeiro boom. Então, é muito interessante ficar atento para não empobrecer a primeira aspiração, né? Não perder todo esse encanto, toda essa magia, toda essa conexão e deixar um ali ficar muito pendurando em cima do outro. Então, o equilíbrio aqui é bem necessário, né? Mas é bem possível também. Bem possível. E muito legal a gente estar falando nisso, que pode ter um tarólogo assistindo a gente agora que fala assim, puxa, mas eu já tive esse momento da aspiração de unir os dois, e agora eu estou sentindo uma desconexão, agora eu estou sentindo uma dificuldade em lidar com essas duas frentes, né? De fazer o tarô meu sustento e estudar. É isso que eles falou, volta a tua memória, a tua consciência um pouquinho para trás e lembra da primeira aspiração, quando você se aproximou do tarô. Isso pode resgatar uma força que os embates materiais aí em cima do tarô estão começando a enfraquecer. Mas se você voltar um pouquinho e resgatar o sentimento da aspiração de chegar no tarô, pode revitalizar o presente. E isso vai causar um equilíbrio, né, para você lidar com tudo isso. E a terceira aspiração é quando uma pessoa já está, né, ali numa área holística, ela fala, poxa, então, será que eu consigo aumentar o meu leque aqui de atendimentos, né, com o tarô? Então, é um grande movimento, ali, um momento, na verdade, de integração. Né? Ai, como assim integração? Mas o que eu estudo não tem nada a ver com o tarô. Será? Esse momento é importantíssimo, porque esse será, ele tem uma resposta, né, uma visão muito profunda. Tudo ao nosso redor é vibração. Então, quando a gente já tem vários sistemas holísticos e mais um se aproxima muito forte, como é o caso dessa terceira aspiração, o tarô está chegando a um território que já tem outros campos em trabalho, por exemplo, astrologia, florais, runas, I Ching. Às vezes a pessoa já trabalha com várias outras, Theta Healing, enfim, várias outras modalidades, e de repente vem o tarô e você fala, como eu encaixo isso aqui, né? Pela vibração. Então, por exemplo, cadeira, sol, são palavras que têm uma vibração. O sol, vamos transformar o sol numa vibração, e não na palavra sol.
entender o sol como uma vibração. Essa palavra sol pode ser dita em centenas de línguas, mas é o sol. Então, se a pessoa está estudando sol em português, quando ela vai estudar russo, ela vê a palavra sol em russo, que eu não sei falar, tá? Estou só dando um exemplo. Então, a pessoa vê a palavra sol em russo e fala assim, olha, eu conheço essa palavra. Claro, ela ainda não conhece o russo, mas ela conhece o sol, a vibração do sol. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente está estudando um signo na astrologia, está estudando uma runa, está estudando um hexagrama do I Ching, está estudando um fundamento do Theta Healing, e tudo isso pode ter a mesma vibração, em linguagens diferentes. Então, a linguagem do Theta Healing, a linguagem das runas, a linguagem da astrologia e a linguagem do tarô. Então, todas essas mesmas frequências, mostradas em diferentes linguagens, também se refletem num diferente arcano, num específico arcano. Então, a pessoa vê o arcano e fala, mas eu já conheço essa energia, eu já conheço esse arcano, mas, na realidade, ela já conhece aquela vibração. Esse momento aspiracional do tarólogo, que a gente está colocando aqui, é muito importante, porque é o momento que o tarólogo, ou o terapeuta holístico, ou o estudante holístico, mesmo que, né, não, é que no caso aqui a gente está especificando, de uma certa forma, alguém que está trabalhando com tudo isso, mas esse trabalho pode ser individual ou mesmo o trabalho mesmo. Sim. Mas que o tarólogo, nesse caso, está se aproximando da consciência, da união das coisas através da vibração. Porque saber tudo, saber todas as terapias, todas as línguas, provavelmente a gente não vai saber, porque a gente é limitado em tempo, né? Até. Às vezes nem dá tempo de estudar todas as línguas, dá tempo de estudar 20 línguas, mas não 130 línguas, por exemplo. Dá tempo de estudar 20 terapias holísticas, mas não 500. Sim. Mas, na realidade, a vibração, ela unifica tudo. Então, é um momento aspiracional bem relevante aí no momento do tarólogo de perceber que tem mais uma vibração, mais uma linguagem chegando unificada com toda a vibração que esse terapeuta holístico já trabalha. Exatamente. E que, na verdade, ele já estuda, né? Tudo isso há muito tempo, só ter essa consciência, né? É muito interessante. Então, é bem mágico e é super possível. Já ocorre, né? O que você falou aqui, que já ocorre. Ele só vai tomar uma consciência mesmo. Então, são 3 aspirações aqui que nós escolhemos, e se vocês perceberem, está tudo muito ligado, né? Como se fosse um processo. Então, a pessoa, primeiro, ela tem ali uma aspiração, um desejo, depois ela traz isso, né? Em cima desse desejo, ela transforma isso ali num ganho, num sustento, e às vezes ela pode aumentar, sim, esse leque, né? Pode integrar tudo. Sem ficar confuso, achando assim, nossa, mas eu tenho 5 terapias, não está uma salada isso? Não, é o momento do terapeuta holístico, tarólogo, integrar todas essas terapias e ver que é tudo uma união. Isso vai enriquecer muito o conjunto dessa terapia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Até. Tchau.